Fúria. Capítulo 23. Lá fora estava tomando forma uma verdadeira convenção de policiais. Carros azuis de milicianos estaduais, radiopatrulhas brancas da DP de Houston, um carro preto e branco de Brunswick e mais 2 de Auburn. Os policiais responsáveis por essa cornucópia automobilística corriam de um lado para o outro agachados. Mais jornalistas apareceram. Apontavam câmeras equipadas com lentes de telefoto que pareciam capelos de cobras indiana por cima dos capôs de seus carros. Cavaletes haviam sido colocados na estrada, acima e abaixo da escola, juntamente com fileiras duplas daqueles pequenos potes fulginosos de querosene. Para mim, essas coisas sempre se pareceram com aquelas bombas de anarquistas de histórias em quadrinho. O pessoal da delegacia de trânsito botara ali uma tabuleta que dizia desvio. Acho que não tinham em estoque alguma coisa mais apropriada do tipo guie devagar, louco em atividade, por exemplo. Don Grace e o bom e velho Tom estavam conversando com um homem enorme e quadrado, vestido com um uniforme da milícia estadual. Don dava a impressão de quase zangado. O homem sarrão quadrado escutava, mas sacudia a cabeça. Achei que devia ser o capitão Frank Philbrick, da Polícia Estadual do Maine. Especulei se ele sabia que dali eu o tinha como um alvo perfeito. Carol Grant falou, a voz trêmula. Era alarmante a vergonha que havia em seu rosto. Eu não contara aquela história para envergonhá-la. Eu era simplesmente uma menina, Charlie. Eu sei, respondi e sorri. Mas você estava muito bonita naquele dia e de modo nenhum parecia uma menininha. Eu também tinha uma quedinha por Dick Cable. Depois da festa e tudo mais, ela pareceu ainda mais envergonhada. Pior do que nunca. Fui com ele ao piquenique do 8º grau. Ele parecia corajoso, acho, maluco. No piquenique ele, você sabe, tomou liberdades e eu deixei um pouco. Mas essa foi a única vez em que saí com ele. Nem mesmo sei onde ele está agora. No cemitério de Placerville, disse Dick Kenner, numa voz sem expressão. Essas palavras me provocaram um desagradável sobressalto. Era como se eu tivesse acabado de ver a alma da senhora Underwood. Eu poderia mostrar ainda os lugares onde Dick me batera. A ideia de que ele estava morto ocasionou um pavor estranho, quase sonhador em minha mente, e vi no rosto de Carol o reflexo do que eu estava sentindo. Ele tomou liberdades e eu deixei um pouco. O que isso significava exatamente para uma moça inteligente destinada às faculdades como Carol? Talvez ele a houvesse beijado. Talvez ele tivesse levado para baixo de uma moita e desbravado o território virgem de seus seios em botão. Em um piquenique do 8º grau, Deus tenha pena de todos nós. Ele fora ousado e maluco. O que foi que aconteceu com ele? Perguntou Don Lord. Dick respondeu. Foi atropelado por um carro. A coisa foi realmente engraçada. Não, entendam, foi estranha. Ele tirou a carteira de habilitação em outubro do ano passado e costumava dirigir como um idiota, como um doido. Acho que ele queria que todo mundo soubesse que ele tinha, vocês sabem, culhões. A coisa se tornou de tal jeito que ninguém quase queria andar com ele no carro. Ele possuía um Pontiac 1966. Arrumou toda a carroceria. Pintou-a de verde garrafa com o ás de espadas no lado do passageiro. Isso mesmo, disse Melvin. Lembro-me de ter visto aquele carro, lá pelas bandas de Hollow Creek. Montou sozinho um Hatch de 4 marchas,
continuou Dick. Carburador duplo, eixo de comando de válvulas comandado por balanceiro, injeção de combustível. O carro ronronava. 140 quilômetros em segundos. Eu estava com ele em uma noite em que ele subiu a Stackpole Road em Harlow a 150 quilômetros. Passamos pela curva Bristol e começamos a derrapar. Enfiei a cabeça no chão. Você tem razão, Charlie. Ele parecia esquisito quando ria. Não sei se ele parecia exatamente com um cortador de grama, mas que parecia esquisito, parecia. Continuou a sorrir durante todo o tempo em que estivemos derrapando, e ele dizia, posso dominar o carro, posso dominá-lo, dizendo isso sem parar, e dominou. Pedi a ele para parar e voltei para casa a pé. Minhas pernas pareciam feitas de borracha. Uns 2 meses depois, ele foi atingido por um caminhão de entregas em Lewiston, enquanto cruzava Lisbon Street. Randy Milliken estava com ele e disse que ele nem estava bêbado nem drogado. A culpa foi toda do motorista do caminhão. Pegou 90 dias de cadeia, mas Dick morreu, gozado. Carol ficou branca e com cara de quem queria vomitar. Tive medo que ela desmaiasse e, para distraí-la, disse: Sua mãe ficou danada comigo, Carol? Hã? Olhou em volta naquela sua maneira engraçada, espantada. Eu a chamei de velha gordona, acho. Oh, enrugou o nariz e sorriu. Grata, acho, aceitando o gambito. Ficou, claro que ficou. Achou que a briga foi toda culpa sua. Sua mãe e minha mãe eram sócias daquele clube, não? Livros e bridge? Eram. As pernas dela continuavam descruzadas e, neste momento, os joelhos se abriram um pouco. Riu. Vou lhe dizer a verdade, Charlie. Eu jamais gostei realmente de sua mãe, Charlie, embora só a tenha visto umas 2 vezes e dito apenas oi. Minha mãe passava o tempo todo dizendo como a senhora Decker era tremendamente inteligente, que fina compreensão tinha dos romances de Henry James, coisas assim, e que jovem e fino cavalheiro você era. Mais lindo do que merda de coruja, concordei gravemente. Sabe de uma coisa? Eu ouvi a mesma coisa sobre você. Mesmo? Mesmo. Uma ideia levantou-se inesperadamente e me deu um soco no nariz. Como poderia tê-la ignorado por tanto tempo, um velho desconfiado como eu? Ri com um azedo deleite. Aposto que sei porque ela insistiu tanto em que eu usasse aquele terno. É chamado de arranjo de casamento, ou eles não dariam um belo casal? Ou ainda, pense nos inteligentes descendentes. Jogado pelas melhores famílias, Carol. Quer casar comigo? Carol fitou-me boquiaberta. Elas estavam... Aparentemente, não podia terminar a frase. É isso que penso. Ela sorriu. Uma pequena risada escapou-lhe dos lábios. Depois riu mesmo para valer. Aquilo parecia um pouco desrespeitoso com os mortos, mas deixei passar. Embora, para dizer a vocês a verdade, a senhora Underwood nunca se afastava muito de minha mente. Afinal de contas, eu estava quase em cima dela. Aquele cara grandalhão está vindo para cá, disse Billy Sawyer. De fato, Frank Philbrick vinha em grandes passadas na direção do prédio, nem olhando para a direita nem para a esquerda. Tive a esperança de que os fotógrafos estivessem focalizando seu lado fotogênico. Quem sabe ele poderia querer usar alguma foto em seus cartões de Natal neste ano. Cruzou a porta principal. Desceu o corredor como se estivesse em um outro mundo. Ouvi-lhe os passos fracos pararem e em seguida quando ele subiu para a sala da diretoria. Ocorreu-me que, de uma maneira estranha, ele só me parecia real ali dentro. Tudo do outro lado das janelas era televisão. Eles eram o espetáculo, não eu.
Meus colegas de classe achavam a mesma coisa. Isso estava na cara deles. Silêncio. Um estalido. Um intercomunicador. Decker? Sim, senhor, respondi. Ele era um cara de respiração ruidosa. A gente podia ouvi-lo soprando e bufando no microfone lá em cima, como se fosse um grande e suado animal. Eu não gosto disso. Jamais gostei. Meu pai é assim ao telefone. Um bocado de respiração pesada nos ouvidos, de modo que a gente quase sente no hálito dele o cheiro de uísque e cigarros Pall-Mall. Aquilo sempre me pareceu anti-higiênico e, de certo modo, homossexual. É muito esquisita essa situação em que você colocou todos nós, Decker. Acho que é mesmo, senhor. Nós não gostamos particularmente da ideia de ter que atirar em você. Não, senhor, nem eu. E eu aconselharia o senhor a não tentar. Respiração pesada. Muito bem. Vamos botar coisas claras e ver o que você tem a oferecer. Qual é o seu preço? Preço? Repeti. Preço? Durante um longo momento, tive a impressão de que ele me tomava por uma interessante peça falante de mobília, como uma poltrona Morris, talvez, preparada para engabelar o comprador em perspectiva com todo tipo de informações pertinentes. No início, a ideia me pareceu engraçada. Depois, enfureceu-me. Para soltá-los, o que você quer? Tempo na televisão? Terá. Alguma declaração aos jornais? Terá também. Mas vamos fazer isso. E logo, antes que a coisa se complique. Mas você tem que nos dizer o que quer. Você, retruquei. A respiração parou. Depois recomeçou, soprando e bufando. Aquilo estava realmente dando nos meus nervos. Você vai ter que explicar isso, disse ele. Certamente, senhor, respondi. Podemos fazer um acordo. Quer fazer um acordo? Foi isso que o senhor disse? Nenhuma resposta. Sopro, fungadela. Philbrick aparecia no noticiário das 6 em todo o Dia dos Mortos e Dia do Trabalho, lendo no teleprompter mensagens do tipo dirija com cuidado, mas com certa inércia pesadona que era quase cativante. Eu achara que havia alguma coisa familiar nele, alguma coisa íntima, com gosto de déjà vu. Neste momento, identifiquei-a. Mesmo na TV, ele parecia um touro, aprontando-se para montar na vaca do fazendeiro Brown. Qual é a sua proposta? Em primeiro lugar, me diga uma coisa, propus. Há alguém lá fora que pense que eu posso simplesmente resolver descobrir quantas pessoas posso matar aqui? Como Don Grace, por exemplo? Aquele monte de merda, disse Sylvia e depois tampou a boca com a mão. Quem disse isso? Perguntou secamente Philbrick. Sylvia ficou lívida. Eu, retruquei. Eu também tenho algumas tendências transexuais, senhor. Eu não achava que ele soubesse o que aquilo significava e teria medo demais de perguntar. Pode responder à minha pergunta? Algumas pessoas pensam que você poderia ir até o fim da linha sim, respondeu ele majestosamente. Alguém no fundo da sala soltou uma risadinha. Não acho que o aparelho de comunicação tenha captado isso. Tudo bem então, concordei. O trato é o seguinte. O senhor vai ser o herói. Desça até aqui, desarmado. Entre com as mãos em cima da cabeça. Eu deixarei todo mundo ir embora. Depois, estouro sua cabeça de merda com um tiro. Senhor, que tal isso como trato? Aceita? Fungadela, sopro. Você tem uma boca suja, cara. Há moças aí embaixo, mocinhas. Irmã Bates olhou em volta espantada,
como se alguém houvesse acabado de chamá-la. O trato, disse eu. O trato. Não, respondeu Philbrick. Você atiraria em mim e continuaria a manter presos os reféns. Mas eu vou descer. Talvez a gente possa bolar alguma outra coisa. Cara, disse eu pacientemente, se você desligar e não sair pela mesma porta por onde entrou, dentro de 15 segundos, alguém aqui vai fechar o mijador. Ninguém ali pareceu especialmente preocupado com o pensamento de fechar o mijador. Suas chances de sair vivo dessa situação estão se tornando cada vez menores. Frank, meu chapa, nenhum de nós sai disso vivo. Até meu velho sabe disso. Você vai sair? Não. Se é isso que você pensa, não me pareceu perturbado. Há aí um rapaz chamado Jones. Quero falar com ele. Isso parecia ok. Tem a palavra, Ted, disse eu. Sua grande oportunidade, rapaz. Não a bote a perder. Gente, esse garoto vai botar os colhões dele para dançar diante de vocês todos. Ted olhava ansiosamente para a grade preta do intercomunicador. Sou eu, Ted Jones, senhor. Na voz dele, senhor parecia legal. Todos aí ainda estão bem, Jones? Estão, senhor. O que é que você acha da estabilidade emocional de Decker? Acho que ele é capaz de fazer qualquer coisa, senhor, respondeu ele, olhando diretamente para mim. Havia um deboche selvagem em seus olhos. Carol, de repente, pareceu zangada. Abriu a boca como se para refutá-lo, mas depois, talvez lembrando de suas responsabilidades como futura oradora da classe, fechou a boca com um estalo. Obrigado, Sr. Jones. Ted pareceu absurdamente satisfeito por ter sido chamado de senhor. Decker? Aqui mesmo. A gente se vê. É melhor eu ver você, lembrei. 15 segundos. Depois, ocorrendo-me outro pensamento. Philbrick? Sim? Você tem um hábito de merda, sabia? Notei isso em todos aqueles conselhos para dirigir com cuidado que você dá na TV. Você respira nas orelhas das pessoas. Parece um garanhão no cio, Philbrick. Isso é um hábito nojento. Parece também que você está lendo tudo em um teleprompter, mesmo quando não está. Você devia cuidar de coisas assim. Poderia salvar uma vida. Philbrick bufou e fungou pensativamente. Foda-se, cara, disse ele, e desligou o sistema de som. Exatamente 12 segundos depois, ele saiu pela porta principal, afastando-se do prédio em passos firmes. Quando chegou aos carros que haviam estacionado no gramado, houve outra conferência. Philbrick gesticulou um bocado. Ninguém disse nada na sala. Pat Fitzgerald mastigava pensativo uma unha. Chiqueiro tirava do bolso outro lápis e examinava-o. E Sandra Cross me olhava com firmeza. Parecia haver entre nós uma espécie de nevoeiro que a fazia brilhar. O que é que você me diz de sexo? Perguntou de repente Carol, e quando todo mundo olhou, ela enrubesceu. O que é que você quer dizer com isso? Perguntei. Eu pensava que quando uma pessoa começava a agir bem, estranhamente, parou confusa, e Susan Brooks correu para os parapeitos da fortaleza. Isso mesmo, disse ela, e vocês todos deviam era parar de rir. Todo mundo pensa que sexo é sujo. Essa é a metade do problema com todos nós. Nós nos preocupamos com isso. Protetoramente, lançou um olhar a Carol. Era isso que eu queria dizer, confirmou Carol. Você teve alguma experiência desagradável? Nenhuma, desde que fui para a cama com minha mãe,
respondi inocentemente. Uma expressão de puro choque cobriu-lhe o rosto, mas ela logo em seguida percebeu que eu estava brincando. Chiqueiro soltou um risinho triste e continuou a examinar o lápis. Não, falando sério, disse ela. Bem, retruquei, franzindo as sobrancelhas. Eu conto a vocês a minha vida sexual se vocês me contarem as suas. Oh, ela pareceu novamente chocada, mas de maneira agradável. Grace Stanner riu alto. Bote tudo para fora, Carol. Eu sempre tivera uma vaga impressão de que não havia excesso de amor entre aquelas duas garotas, mas neste momento, Grace parecia estar realmente brincando, como se alguma compreendida, mas nunca mencionada desigualdade houvesse sido de súbito apagada. Poxa, disse Coke Harrod, sorrindo largamente. Carol enrubesceu violentamente. Estou arrependida de ter perguntado. Vá em frente, aconselhou Don Lord. Isso não vai machucar. Todo mundo deve contar, resolveu Carol. Conheço a maneira como as pessoas conversam sobre isso. Segredos, Mike Gavin sussurrou em voz áspera. Conte-me mais segredos. Todos ali riram, mas aquele assunto não ia ser motivo para graçolas. Você não está sendo justo, observou Susan Brooks. Tem razão, concordei. Vamos esquecer isso. Oh, não tem importância, resolveu Carol. Eu falo. Eu conto uma coisa a vocês. Minha vez de ficar surpreso. Todos a fitaram, cheios de expectativas. Eu não sabia realmente o que esperavam ouvir. Um caso grave de inveja de pênis, talvez, ou 10 noites com uma vela. Achei que iam ter uma decepção, o que quer que fosse. Nada de chicotes, nada de correntes, nada de suores noturnos. Virgem de cidade pequena, nova, inteligente, bonitinha. Algum dia, talvez, mandasse Placerville às favas e iniciasse uma vida real. Às vezes, elas mudam na faculdade. Algumas descobrem o existencialismo e a anatomia e cachimbos de haxixe. Mas, ocasionalmente, entram para as fraternidades escolares e continuam com os mesmos sonhos doces que começaram na escola do primeiro grau. Um sonho tão comum a mocinhas bonitas de cidades pequenas que quase poderia ter sido cortado de um modo Simple City, tal como um macacão ou sua blusa de verão, ou uma saia para o diário. Um mal olhado pesa sobre garotos e garotas inteligentes. Se tem uma esquisitice, ela aparece. Se não tem, a gente pode entendê-las tão facilmente como quem tira uma raiz quadrada. Garotas como Carol têm um namorado firme e gostam de um pouco de bolinagem. Mas como diz Tubbs, não peguem em mim aí. Nada emocionalmente violento. Tudo bem, acho. Vocês esperariam mais, mas não, sinto muito. Simplesmente não há. Garotos inteligentes são monótonos. Tudo bem, não sou exigente no particular. Moças sabidas são meio chatas. E Carol Grant ajustava-se a essa imagem. Namorava firme com Buck Turney, o nome americano perfeito. Buck era o centroavante do Placerville High Greyhounds, que havia obtido o recorde de 11-0 no outono anterior. Fato este que o treinador Bob Queculhões Stoneham explorava muito em nossas frequentes assembleias para solidificar o espírito da escola. Thorne era uma merda de bom coração que pesava uns 100 quilos. Não exatamente a coisa mais inteligente que andava sobre 2 pernas. Mais material para a faculdade, claro. E Carol provavelmente não tinha problemas em mantê-lo na linha. Eu já havia notado que moças bonitas são também as melhores domadoras de leões. Além do mais, eu sempre pensara que Buck
Achava que a coisa mais sexy era uma escapada fulminante pelo meio do campo. Eu sou virgem, disse desafiadora Carol, tirando-me com um sobressalto desses pensamentos. Cruzou as pernas como se para provar simbolicamente o fato e depois bruscamente descruzou-as. E também não acho que isso seja ruim. Ser virgem é como ser inteligente. É? Perguntou em dúvida Grace Stanner. A gente tem que trabalhar nisso, continuou Carol. É isso que eu quero dizer. A gente tem que trabalhar nisso. A ideia pareceu agradá-la, mas me deu o maior medo. Você quer dizer que Buck nunca... Oh, ele antes queria. Acho que ainda quer. Mas logo no começo do jogo, deixei as coisas muito claras para ele. Não sou frígida, nem puritana, nem nada disso. É apenas que... Interrompeu-se, procurando a maneira de terminar a frase. Você não queria engravidar? Sugeri. Não, respondeu ela quase desdenhosamente. Eu sei tudo sobre isso. Com um pequeno choque, compreendi que ela estava zangada e embaraçada. Porque estava zangada e embaraçada. A raiva é uma emoção muito difícil de controlar por uma adolescente programada. Eu não vivo nos livros o tempo todo. Li tudo sobre controle de natalidade no... Mordeu os lábios como se tivesse notado a contradição no que dissera. Bem, disse eu, batendo de leve com a coronha da pistola no mata-borrão. Isso é grave, Carol. Muito grave. Acho que uma garota deveria saber por que é virgem, não? Eu sei por quê. Oh, inclinei prestimosamente a cabeça. Várias das moças fitavam-na interessadas. Porque... Silêncio. Baixinho. Ouvi o som do apito de Jerry Kesselin dirigindo o tráfego. Porque... Olhou em volta. Vários deles se encolheram e baixaram a vista para suas carteiras. Naquele momento, eu teria dado minha casa e sítio, como diziam os velhos fazendeiros, para saber quantas virgens tinham ali. E vocês não têm que me olhar assim. Não pedi a vocês que me olhassem assim. Não vou falar sobre isso. Não tenho que falar sobre isso. Fitou-me amargamente. As pessoas destroem a gente. É isso. Moem a gente se a gente deixa. Exatamente como o Chiqueiro disse. Todos querem puxá-lo para seu próprio nível, tornar a gente sujo. Olhe só o que estão fazendo com você, Charlie. Eu não tinha certeza de que haviam feito alguma coisa comigo até esse momento, mas fiquei calado. No ano passado, eu estava passeando pela Congress Street em Portland, pouco antes do Natal. Eu e Dona Taylor estávamos comprando presentes de Natal. Eu acabara de comprar um cachecol para minha irmã, na Portals Mitchell, e estávamos conversando sobre isso, e rindo. Apenas bobagens. Estávamos rindo. Eram umas 4 horas da tarde, e começava justamente a escurecer. Estava nevando. Todas as luzes coloridas estavam acesas, e as vitrinas das lojas brilhavam e estavam cheias de presente. E na esquina, junto da Johnny's Bookshop, um Papai Noel do Exército da Salvação estava tocando sua sineta e sorrindo. Eu me senti bem. Senti-me realmente bem. Era uma coisa como o espírito de Natal e toda essa coisa. E eu estava pensando em voltar para casa e tomar um chocolate quente com creme batido. Neste momento, um carro velho passou e quem quer que estivesse guiando baixou a janela e gritou: Oi, Xoxota! Armin Yaski deu um salto da cadeira. Tenho que reconhecer que a palavra pareceu engraçadíssima, vindo da boca de Carol Cranch. Exatamente assim, continuou ela amarga. Arruinou tudo, estragou.
como uma maçã que a gente pensava que estava boa e quando mordeu encontrou um buraco de verme. Oi, Xoxota, como se isso fosse tudo o que havia, nada de pessoa, apenas uma... A boca caiu em uma careta trêmula, agoniada. E isso é igual a ser inteligente também. Querem encher a cabeça da gente até que ela transborde. É um tipo diferente de buraco. Só isso. Só isso. Sandra Cross tinha os olhos semi-fechados, como se sonhasse. Sabe de uma coisa? Disse. Eu me sinto esquisita. Eu me sinto... Tive vontade de saltar dali e lhe dizer que ficasse calada, que não se incriminasse nessa parada de idiotas, mas não pude. Repito, não pude. Se eu não jogasse de acordo com minhas regras, quem jogaria? Acho que isso é tudo, disse ela. Ou toda cérebro, ou toda xoxota, observou Carol com um fraco bom humor. Não me deixa muito espaço para mais nada, deixa. Às vezes, confessou Sandra, eu me sinto muito vazia. Começou Carol e em seguida olhou espantada para Sandra. Você se sente? Claro. Pensativa, olhou para as janelas quebradas. Eu gosto de pendurar a roupa na corda em dias de ventania. Às vezes, é assim como me sinto. Um lençol na corda. A gente tenta se interessar por coisas. Política, a escola. No último semestre, fiz parte do diretório dos estudantes. Mas não é coisa real e é horrivelmente chato. E não há um bocado de minorias ou qualquer coisa por aqui para a gente lutar por elas. Ou, bem, vocês sabem, coisas importantes. E assim eu deixo Ted fazer aquilo comigo. Olhei atentamente para Ted, que com o rosto imobilizado fitava Sandra. Uma grande escuridão começou a descer sobre mim e senti a garganta apertar. Não foi tão sensacional assim, disse Sandra. Não sei por que esse auê todo a respeito. Olhou-me, os olhos se esbugalhando, mas eu mal podia vê-la. Mas podia ver Ted. Ele estava muito visível. Na verdade, parecia iluminado por um estranho brilho dourado que se destacava naquela nova escuridão, como se fosse um halo, uma aura. Com todo cuidado, ergui a pistola com as 2 mãos. Durante um momento, pensei nas cavernas internas de meu corpo, nas máquinas vivas que funcionam interminavelmente na escuridão infindável. Eu ia atirar nele. Capítulo 24. Agora eu sei o que aconteceu, embora não soubesse naquela ocasião. Eles haviam trazido para ali o melhor atirador de elite do estado, um miliciano estadual chamado Daniel Malvern, de Kents Hill. Depois que tudo acabou, uma foto dele foi publicada no Sun, de Lewiston. Era um tipo baixote, com cabelos cortados à escovinha. Parecia um contabilista. Deram-lhe uma enorme Mauser com mira telescópica. Daniel Malvern levou a Mauser para um local a vários quilômetros de distância. Experimentou a arma, voltou e dirigiu-se para uma das radiopatrulhas estacionadas no gramado, trazendo o fuzil escondido na perna da calça. Deitou-se de bruços atrás do para-choque fronteiro, numa sombra profunda. Com um polegar úmido, avaliou a força do vento. Nenhum vento. Olhou pela mira telescópica. Através da lente reticulada de 30 ampliações, eu devo ter parecido tão grande como um bulldozer. Não havia nem mesmo um vidro na janela para criar um ofuscamento, porque eu o quebrara antes quando atirara para obrigá-los a parar com aquele alto-falante. Um tiro fácil. Dan Malvern, porém, não teve pressa. Afinal de contas,
Aquele era provavelmente o tiro mais importante de sua vida. Eu não era um pombo de barro. Minhas entranhas iam se espalhar por todo o quadro negro às minhas costas quando a bala saísse, produzindo um efeito cogumelo. O crime não compensa. O louco morde o pó. Quando eu me levantei, parcialmente, meio inclinado sobre a escrivaninha da senhora Underwood, para meter uma bala em Ted Jones, chegou a grande oportunidade de Dan. Meu corpo se torceu na direção dele. Ele disparou e pôs a bala exatamente onde esperara e tivera a esperança de colocá-la, através do bolso da camisa, que ficava exatamente em cima da máquina viva de meu coração, onde ela tocou o aço duro de Titus, o cadeado prestimoso.